Olá, galera do 7º ano, estamos de volta a mais uma aula de correção das atividades. E aí agora nós vamos para a segunda parte do módulo 2, tá? Capítulo 6, a segunda parte que foi explicada na aula. Então eu passei para vocês no livro, atividade da página 8, o item 1 e 2, tá? Então, na página 8, o item 1 pede para que a gente dê 2 exemplos de cada número desse, tá? E depois justifique por que ele pertence ao conjunto dos números racionais, tá? Então, vamos lá. Aqui fala sobre número inteiro. Então, ele quer que a gente dê 2 exemplos de número inteiro. Então, eu posso indicar aqui menos 5 e 7, tá? Então, menos 5 e 7 são números inteiros. E por que ele pertence, qual é a justificativa, né? Por que ele pertence ao conjunto dos números racionais, tá? Vou colocar aqui. Ambos podem ser escritos também. Ambos podem ser escritos na forma de fração, já que a gente sabe que todo número racional é um número que pode ser escrito na forma A sobre B, ou seja, na forma de fração. Portanto, se a gente observar, o menos 5, ele é inteiro, mas todo número, quando não tem denominador, o denominador é 1. E como a gente viu lá em números racionais, no conjunto dos números racionais, o B, que é o denominador, ele só não pode ser 0, correto? Porque não vai existir fração com denominador 0. Nós temos também que o 7, né, dá para pôr também na forma de fração com denominador 1. Ou nós podemos também indicar uma fração ao qual o resultado pode resultar em 5. Por exemplo, eu posso ter menos 10 sobre 2, tá? Resulta em menos 5. Ou menos 20 sobre 4. Ou menos 25 sobre 5. Então, tem outras frações, tá? Também eu posso encontrar 21 sobre 3, que resulta em 7, tá? Então, tem várias outras frações também, 49 sobre 7 também. Então, tem outros tipos de frações, tá? Um exemplo de número fracionário. Número fracionário, como o nome já diz, são números na forma de fração, correto? Então, eu posso citar exemplo de menos 3 meios, tá? Menos 3 meios, ou 9 quintos, tá? É outro tipo de frações na forma fracionária. Então, a justificativa, eu poderia dizer que ambos obedecem à forma A sobre B, tá? Com B diferente de 0. Então, eu posso fazer essa justificativa aqui. E número decimal, eu posso dar exemplo de 0,25, é um número decimal, e também posso indicar um número 0,125, tá? São números decimais, tá? E para justificar, eu posso dizer que ambos também podem ser escritos na forma de fração, tá? Na forma de fração. Nós temos aqui
25 centésimos negativo, que pode ser escrito menos 25 sobre 100, tá? Nós temos também 125 milésimos. Aqui, ó, se simplificar, pode ser menos 4 menos 1/4, tá? Menos 1/4. E nós temos também 125 milésimos, que podem ser escrito 125 sobre 1000, tá? Que também pode ser simplificado e ficar 1/8, tá? Na questão 2, ainda da página 8, pede para a gente colocar pertence ou não pertence nas sentenças dadas. Então, vamos lá. Na letra A, diz que menos 2 dividido por mais 5 será menos 2 sobre 5, já que não é exata a divisão, então pode colocar na forma de fração, porque toda fração indica uma divisão. E o que ele fez aqui foi o jogo de sinal, né? Menos com mais deu menos. Daí ele pergunta se esse resultado se pertence ao conjunto dos números inteiros. Olha o que eu acabei de dizer aqui. Eu acabei de dizer que não dá exata essa divisão, tá? Então, como não dá exata essa divisão, o resultado não é um número inteiro. Então, se não é um número inteiro, não vai pertencer ao conjunto dos números inteiros. Então, não pertence. Esse elemento não pertence ao conjunto dos números inteiros. Na letra B, nós temos menos com mais deu menos, 8 dividido por 2, correto? E aí nós sabemos que 8 dividido por 2 dá um número inteiro, que é 4, tá? Então, como o resultado é 4, 4 é um número inteiro. Então, todo número inteiro pertence ao conjunto dos números inteiros. Então, é o pertence. Na letra C, nós temos, fazendo o jogo de sinal, que na divisão menos com menos dá mais, ou seja, sinais iguais dá sempre mais, sinais diferentes dá sempre menos. Daí, 17 dividido por 3 não dá um valor exato, porque não tem nenhum número vezes 3 que dá 17. Ou seja, daria um número decimal. Portanto, se não é inteiro, não pertence ao conjunto dos números inteiros. Na letra D, fazendo o jogo de sinal, sinais diferentes vai dar sempre negativo. E 20 dividido por 4 vai dar 5, né? Isso, menos 5. Menos 5, aqui deu menos 4, certo? E aqui deu menos 5. Menos 5 é um número inteiro? Sim, é um número inteiro. Se é um número inteiro, portanto, pertence ao conjunto dos números inteiros. Na página 10, pede para a gente escrever um número racional correspondente a cada um dos quocientes, tá? Então, nós temos aqui uma divisão de menos 1 por menos 9. Então, vamos fazer o jogo de sinal. Na divisão, sinais iguais dá sempre positivo, tá? Daí, nós temos 1 sobre 9. Toda fração também indica uma divisão. Como não dá um valor exato, você pode deixar na forma de fração, tá? Não é necessário fazer a divisão. Mas se você dividir e encontrar um número decimal, também será um número racional. Mas vamos deixar assim na forma de fração. Aqui nós temos outra divisão, tá? Onde o quociente a gente vai ter que fazer o jogo de sinal. Na divisão, sinais diferentes dá sempre negativo. Daí nós temos 19 dividido por 19. E aí, como o numerador é igual ao denominador, 19 dividido por 19 vai dar menos 1, certo? Vamos aqui na letra C. Na divisão, nós temos sinais contrários, né? Então, quando os sinais são diferentes, na divisão dá sempre negativo.
Armando a fração, nós temos 21 sétimos, que dá para dar uma divisão exata. Portanto, o quociente vai ficar menos 3, que é a divisão de 21 por 7. Aqui nós temos divisão de sinais iguais, vai dar sempre positivo. Daí vai ficar 14 sobre 16. Não dá exato, mas se eu quero deixar na forma de fração, não dá um valor inteiro. Mas se eu quero deixar na forma de fração, eu vou simplificar. Agora, se você quiser dividir para encontrar um número decimal, que também é um número racional, pode ser também. Daí eu percebo que o 14 e o 16 tem um divisor comum entre eles, que é o 2. Então, 14 dividido por 2 dá 7 e 16 dividido por 2 dá 8. Na página 11 do livro, no item 2, pede para transformar os números racionais em frações impróprias. Daí aqui na letra A nós temos um número decimal, 2 inteiros e 6 décimos, que para transformar na forma de fração, a gente tira a vírgula, fica 26 no numerador, como é 2,6 décimos, 2 inteiros e 6 décimos, o denominador, o 10, vai representar esse décimo, tá? Daí, dá para simplificar, porque a gente percebe que tem um divisor comum entre eles, que é o 2. Então, 26 dividido por 2 vai dar 13, e 10 dividido por 2 dará 5, correto? Na letra B, a mesma forma. Tirando a vírgula, nós temos 85, tirando a vírgula, sobre 10, já que é 8 inteiros e 5 décimos. Então, vai ficar 85 décimos, tá? Onde a gente percebe que tem um divisor comum também entre eles, que é o número 5. Daí, vai ficar 85 dividido por 5 vai dar 17 e 10 dividido por 5 dá 2. Então, aqui nós temos menos 17 meios, tá? Vamos aqui para a letra C. Na letra C, também, tirando a vírgula para transformar em fração, nós vamos ter 18 décimos, já que nós temos 1 inteiro e 8 décimos, tá? Então, também tem um divisor comum entre eles, que será o 2. 18 por 2 vai dar 9 e 10 por 2 vai dar 5. Daí nós temos frações irredutíveis, tá? Vamos aqui na letra D. Tirando a vírgula, aqui na forma decimal, nós temos 6 inteiros e 25 centésimos. Então, tirando a vírgula, a gente vai ter 625 centésimos, tá? Que a parte decimal sempre vai representar o denominador. Daí a gente percebe que ambos têm um divisor comum entre eles, que é o 5, tá? Eu posso até encontrar o máximo divisor comum para fazer a divisão já rápida, mas se você quiser ir dividindo, 625 por 5 vai dar 125, 100 por 5 dará 20. Daí nós percebemos que ainda dá para dividir por 5, tá? Que dará, aqui dará 25 e no denominador 20 por 5 dará 4, 25 quartos. No item 3, pede para passar para a forma decimal, correto? Então, o que acontece? Toda fração onde o denominador é 10, ou seja, é um número que dá para colocar na forma de potência de 10, ele é chamado uma fração decimal, tá? Fica mais fácil para transformar em um número decimal, certo? Mas também a gente pode fazer a divisão. Caso você queira, você pode estar dividindo o numerador pelo denominador também para encontrar esse número decimal. Mas aqui a gente pode estar fazendo o seguinte: como se eu multiplicar o 5 por 2, eu vou ter como denominador 10, eu posso encontrar uma fração equivalente, tá? Onde
eu vou multiplicar 3 vezes 2, que dá 6, 5 vezes 2, que dá 10. Daí eu vou ter 6 menos 6 décimos, que transformando na forma decimal, como o 6 é inteiro, na divisão a vírgula se desloca para a esquerda, ou seja, vai deslocar uma casa para a esquerda. Portanto, vai ficar 0 menos 0,6, ou seja, 6 décimos. Mas se você não quiser fazer dessa forma, você pode estar dividindo 3 e dividir por 5. Fazendo essa divisão, 3 é menor que 5. Então, para continuar a divisão, eu tenho que pôr 0, no quociente e acrescentar 0 ao dividendo. Então, 30 dividido por 5 dá 6. Tem essa forma também, onde você já encontra o número decimal. Aqui também, como o denominador já é um número decimal, eu faço o processo da divisão, que é só deslocar a vírgula 2 casas para a esquerda. Ou seja, eu vou ter menos 0,08, ou seja, eu tenho 8 centésimos, tá? Negativo. Aqui na letra C, nós podemos fazer também das duas formas. Ou achar um número que multiplicado por 8 vai resultar num denominador decimal, ou simplesmente dividir. Se eu for usar esse processo para encontrar uma fração equivalente, eu vou ter que multiplicar por 125, tanto o numerador quanto o denominador. Porque daí, 3 vezes 125, eu vou ter 375. E 8 vezes 125, eu vou ter 1000. Daí, eu vou ter 375 milésimos. Mas, como eu já disse para vocês, vocês podem estar também optando pela divisão, tá? 3 dividido por 8 é menor, para continuar a divisão 0,0 ao dividendo. 30 dividido por 8 vai dar 3, porque 4 vezes 8 é 32, então 3 vezes 8 vai dar 24, para 30, 6. 6 é menor que 8, já pôs a vírgula, acrescento 0. 60 por 8 dá 7. 7 vezes 8, 56, para 64. Como já pôs a vírgula, só acrescento 0. 40 dividido por 8 dará 5. Exatamente o número que a gente encontrou. 0,375, ou seja, 375 milésimos. Correto? Nós temos também, na letra D, como é uma divisão, e o numerador é igual ao denominador, então dará como resultado 1. 90 dividido por 90, 1, e negativo porque a fração também é negativa, ou seja, menos 1. No item 4, pede para a gente localizar esses números, tá? Nos conjuntos adequados ao qual eles pertencem, tá? Então, vamos lá. Os naturais. Então, nós sabemos que o conjunto dos números naturais são apenas os inteiros e positivos. Então, nós temos aqui mais 6, ou somente 6, tanto faz colocar o sinal de mais ou não. E nós temos 0, tá? Mais 6, 0 e só, tá? Então, nós só temos o 6 e o 0 como números naturais. Números inteiros, tá? Podem ser, ele tem que ser inteiro, positivo ou negativo, tá? E aí nós temos o mais 6, como a gente já tinha colocado aqui como naturais, porque são todos os naturais, e os negativos. O 0, nós temos o 0 e nós temos o menos 6, tá? São inteiros, positivos e negativos, e como não tem a presença do asterisco, a gente pode estar colocando o 0, tá? Aqui nós temos os inteiros não positivos. Como é inteiros não positivos, não tem o asterisco, tá? A gente pode estar colocando também o 0. Então, nós temos só o 0
e o menos 6, correto? São os inteiros não positivos. Daí aqui nós temos agora, como tem a presença do asterisco, daí a gente fala que só são os inteiros positivos. Então, nesse caso, o zero não entra, porque o zero nem é positivo e nem negativo. Então, os inteiros positivos, nós só temos o mais 6, tá? Que é inteiro e um único positivo. Na letra E, ele pede todos os inteiros. Então, são todos esses valores aqui, todos esses números. Mais 6, menos 2,8, 0, menos 6, mais 3 sétimos e menos 1 oitavos, tá? Então, todos eles são racionais. Vamos agora aqui para a letra F, que ele quer racionais não positivos. Então, como ele quer os racionais não positivos, o zero, tá? Ele vai entrar, porque ele também não é nem positivo e nem negativo. Então, os zeros não positivos, aliás, os racionais não positivos, entra o zero, tá? O menos 6, vamos começar daqui. O menos 2,8, o menos 6, tá? E o menos 1 oitavo, tá? Então, todos esses aqui são racionais não positivos. Aqui na letra G, nós temos racionais não negativos. Nesse caso aqui também, o zero entra, porque são racionais não negativos. E o zero não é negativo nem positivo, como a gente já viu. Então, vai entrar o mais 6, vai entrar o zero, tá? Vai entrar o mais 3 sétimos. Na questão 5, pede para a gente marcar um X nos itens que forem verdadeiros. Então, vamos analisar cada item. Então, no item A, diz o seguinte: a sua altura é um número racional? E aí nós sabemos que a nossa altura, ela pode vir na forma de número decimal. Por exemplo, a pessoa que mede 1,5 m é 1,5. É um número decimal e todo número decimal dá para transformar em fração. Portanto, a nossa altura representa, sim, um número racional. Vamos ver aqui a letra B. A sua idade é um número racional negativo? E aí nós sabemos que não, porque não existe idade negativa. Você não vai dizer que tem 10 anos negativo, tá? Então, a idade, ela não existe medidas de tempo, de comprimento, de capacidade, esse tipo de medida negativo não existe, tá? Então, nesse caso aqui, não tem idade negativa, então não vamos marcar. Vamos ver aqui o item C. A sua altura é um número inteiro? E aí, como a gente viu aqui no item A, nem a nossa altura, ela às vezes não dá valores inteiros. Por exemplo, a pessoa mede 1,5 m, como eu já falei, ou 1,3 m. Então, na verdade, a letra C também nós não vamos marcar, porque nem sempre as alturas elas são inteiras, sempre tem os centímetrozinhos, né, a mais. Vamos ver aqui a letra D. Na letra D, diz o seguinte: o saldo de uma conta bancária é um número racional? E aí nós sabemos que é. O saldo de uma conta bancária é um número racional, sim. Por quê? Porque os reais, eles são trabalhados com casas decimais, tá? Que são os centavos. Então, tanto faz se for um valor inteiro, por exemplo, R$100, é um número inteiro. Então, se é inteiro, é racional. Como também, se eu tiver R$100,50, também é forma decimal, né? Que também dá para transformar em fração. Correto? Então, dá para transformar, representa também números racionais. Na letra E,
diz o preço de um pãozinho é um número racional? Também. Nós sabemos que o pãozinho, ele pode, o valor dele pode ser em centavos, que também dá para transformar em fração, representa número racional, como também pode ser um valor inteiro. Então, também representa um número racional. Na letra F, diz o seguinte: a quantia em dinheiro que você tem nesse exato momento é um número racional. E aí eu vou dar um exemplo. Eu, nesse exato momento, não tenho nada. Zero. Zero é um número racional? É. Porque ele é natural e todo natural também é inteiro, que, por sua vez, também é racional. Tá? Dá para transformar zero em fração, professora? Dá. Toda fração onde o denominador é 1 é um número racional. Agora, não pode o denominador ser zero. Agora, o numerador sendo zero, isso pode sim. Portanto, é número racional. Vamos aqui na letra C. Aliás, na questão 6. Na questão 6, pede para a gente resolver essa fração, simplificar e marcar a alternativa correta, tá? Simplificar ela, resolver direitinho e ver qual é o resultado que vai dar dos itens que foram dados. Então, vamos lá. Aqui, a gente percebe que esses valores nos numeradores são iguais. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ver quantas vezes apareceu o 208 aqui no numerador. Então, se a gente contar, tá? A gente percebe que apareceu 8 vezes o número 208. Então, eu posso fazer da seguinte forma: 8 vezes 208 no numerador e no denominador também apareceu 208. Então, vamos só contar quantas vezes apareceu. Então, eu vou dizer que o 208 apareceu 5 vezes. 5 vezes o 208. Aqui, como está multiplicando, eu posso separar. Eu posso pôr 8 quintos vezes 208 sobre 208. Eu posso separar que vai dar no mesmo. Então, eu vou ter 8 quintos, tá? Vezes, se eu dividir 208 por 208, eu vou ter 1, correto? Ou você pode simplesmente, né, já que é uma multiplicação, usar a técnica do cancelamento, que vai resultar em 8 quintos, tá? Então, esses 8 quintos, né, 8 dividido por 5, vai dar 1,6. É o valor de 8 dividido por 5. Portanto, esse resultado aqui representa a letra C, correto? Pronto, agora, indo para as atividades suplementares, nós temos na página 34 só o item 4, tá? Que foi passado para vocês. Então, no item 4, pede para a gente, primeiro ele diz, né, que o N é números naturais, o Z números inteiros e o Q representa números racionais, tá? Daí ele te dá a representação desse diagrama e pede para você assinalar a alternativa correta em relação ao esquema que foi dado, tá? Então, ao diagrama que foi dado. Então, vamos lá. Analisando aqui esse diagrama e de acordo com o que foi explicado na aula, nós temos aqui os naturais, tá? Todo ele dentro dos inteiros, tá? E aí, nós podemos dizer que todo número natural é inteiro. Mas nem todo número inteiro vai ser natural. Por quê? Porque nós temos os números negativos, que é inteiro, mas não são naturais. E os racionais, que engloba todos os naturais e todos os inteiros, tá? Então, eu posso dizer que todo número natural é racional, todo número inteiro também é racional. Mas eu não posso dizer que todo número racional é inteiro, ó, porque tem essa parte aqui que é racional, mas não é inteiro. Então, vamos analisar aqui cada item. Olha só, no item A, está dizendo que os números inteiros é também natural. E aí nós sabemos, eu acabei de dizer,
que os números inteiros nem todos são naturais. Os naturais, todo ele é inteiro, todos os naturais são inteiros porque todo ele está dentro dos inteiros. Mas eu não posso dizer que todo inteiro é natural. Olha essa parte aqui, ó, que é inteiro também, ó, tá dentro do diagrama dos inteiros, né, da bolinha dos inteiros, mas não faz parte dos naturais. Então, a letra A, ela é falsa, tá? Vamos ver aqui a letra B. Na letra B, está dizendo que todo natural é inteiro. E eu acabei de dizer isso. Por quê? Porque todos os naturais estão dentro dos inteiros. Então, se todo natural está dentro do inteiro, eu posso dizer que todo número natural é também inteiro. Então, aqui é verdadeiro item B. No item C, está dizendo que todo racional é inteiro, né? Que os racionais é também inteiro. E aí nós vimos que nessa parte aqui é racional e não é inteiro. Então, quem que vai estar nessa parte aqui? É os números fracionários, tá? Uma divisão na forma de fração que não dá exata, por exemplo, 3/5 ou 5/3, tá? Não vai dar exata, então vai ficar nessa parte aqui, os números decimais, tá? Que não é inteiro. Então, e essa letra C, ela é falsa, porque todo número racional, né, também não é inteiro, tá? Tá dizendo que é e não é. E na letra D tá dizendo que todo racional é natural. Então a gente acabou de ver que não, porque natural tem que ser inteiro. E nós temos as frações que não dá divisão exata, que não é natural e também não é inteiro, que é as fracionárias e os números decimal, também é falsa. Então, se é para marcar a única verdadeira, então nós temos a letra B. Então, na página 35 das atividades suplementares, no item 5, pede para a gente analisar cada número desse e ver qual deles atende às condições dadas aqui em cada item, em cada letra. Então, vamos lá. Na letra A, ele pede para a gente pôr aqui os números naturais. E aí, como a gente viu na questão anterior, os naturais são todos os inteiros positivos, tá? Então, nós temos aqui, se a gente observar, 10 meios é 10 dividido por 2. E 10 dividido por 2 é 5. Portanto, eu posso determinar como um número natural, já que aqui vai ser igual a 5, correto? Então, nós temos também o zero, que também é um número natural, tá? O zero. Nós temos o mais 18 terços também, que eu também posso determinar como um número natural, porque se nós dividirmos 18 por 3, vai dar 6. Então, nós temos aqui, desses números aí, nós temos 10 meios, que vai dar 5, 0, 18 terços, que vai dar 6 como número natural, que pode ser classificado como número natural. Vamos agora para os números inteiros. Então, os números inteiros são todo número inteiro, sendo que ele pode ser positivo ou negativo. Então, nós podemos repetir os naturais, tá? Que a gente encontrou como positivos, e também podemos colocar os negativos. Então, a gente pode repetir aqui 10 sobre 2, que é igual a 5, como a gente já viu, 0, mais 18 terços, que também vai dar 6, tá? E agora, a gente pode também pôr os inteiros negativos. E aí, inteiros negativos, nós temos menos 25 quintos, que tá na forma de fração, mas quando toda fração indica uma divisão, quando a gente divide, vai ficar menos 5, que é o inteiro negativo, e só. Então, nós só acrescentamos esse número negativo, que é o único número negativo inteiro que tem aqui nos números dados.
Vamos agora aqui para os racionais não nulos. Então, quem são os racionais não nulos? São os naturais, são os inteiros também são os números decimais e na forma fracionária, só que sem o zero, porque o zero é considerado como um número nulo. Então, sem o zero, nós vamos ter menos 2,9, ou seja, 2 inteiros e 9 décimos, negativo. Nós vamos ter 10 meios, tá? Nós vamos ter menos 0,6. E olha só, já surgiu alguma dúvida quanto na pergunta dos números racionais não nulos, onde a gente diz que não entra o zero, e daí a pessoa diz, professora, mas 0,6, olha o zero aparecendo. Mas quando a gente diz zero, é só o zero em si. Então, 0,6 é um número decimal, é um número maior que zero. No caso aqui, como ele é negativo, ele é um número menor que zero, tá? E os positivos maiores que zero, tá? Então, o zero em si é o zero mesmo, sem estar na forma decimal, correto? Então, aí nós temos também o menos 25 quintos, tá? Nós temos o 3 meios, tá? 3 meios. Nós temos o menos 2,2 e nós temos 18 terços. Então, todos esses aqui são números racionais não nulos, tá? O zero foi o único número que não entrou. Agora, nós temos também o conjunto dos números racionais negativos. Esse aqui eu posso afirmar que são conjunto dos números racionais negativos, tá? Porque tem um asterisco. Então, se tem um asterisco, o zero não entra. Então, é só negativo mesmo. O zero não é nem positivo nem negativo. Então, nós vamos começar com menos 2,9, ou seja, 2 inteiros e 9 décimos. Nós temos menos 0,6, nós temos menos 25 quintos e nós temos menos 2,2. Então, todos esses números aqui, eles são racionais negativos, tá? Agora, na letra E, ele pede os números inteiros que não são naturais. Então, aquilo que eu falei para vocês, os naturais são todos os inteiros positivos. Então, os inteiros não naturais, tirando os positivos, resta o quê? Os inteiros negativos. Então, os inteiros negativos, nós temos apenas o menos 25 quintos, que como a gente já viu, é igual a menos 5, tá? Então, é um único inteiro negativo que não é natural, tá? Porque os negativos não são. Agora, ele pede os racionais não inteiros. Então, os racionais não inteiros são aqueles na forma de fração, onde a divisão não dá exata, não dá um número inteiro, e os números na forma decimal. Então, nós temos menos 2,9, nós vamos ter menos 0,6, não pus 10 sobre 2 porque vai dar um inteiro, correto? E como ele não tem inteiro, também não vamos pôr menos 25 quintos porque vai dar menos 5, que também é um número inteiro. Então, como ele não tem inteiro, zero também não entra, por ser um número inteiro também e natural, e todo natural é inteiro. Nós vamos pôr agora mais 3 meios, porque ele está na forma de fração e não vai resultar num valor inteiro, tá? A divisão. Nós temos e menos 2 sobre 2,2, tá? Menos 2,2. Então, são esses os valores. Na página 35, ainda no item 6, ele diz o seguinte, ó.
sabendo que o número racional positivo corresponde à parte cinza do círculo, desse círculo dado, e um número racional negativo corresponde à parte em branco, assinale a opção na qual constam esses dois números. Então, nesse caso aqui, ele disse que a parte cinza representa o número positivo e a parte em branco o número negativo. Então, vamos ver qual é a parte cinza, tá? E a parte em branco. Qual é a fração que representa? Então, a cinza, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, tá? Onde nós sabemos que o círculo foi dividido em 8 partes, né? 5 cinza e 3 em branco. Então, a fração vai ficar 5 oitavos, tá? O numerador representa a parte que foi pintada de cinza e o denominador o todo que foi dividido, positivo. E a parte em branco, ele diz que representa o número negativo. Então, menos essa parte em branco, que é 3, de um total de 8. Portanto, nós temos na letra C, tá? O número positivo e o número negativo. Corre lá. O quê? Por isso que demora. Na página... Coisa aí, apaga. Apaga, que é na página 36. Na página 36, nós temos o item 7. Então, o item 7 diz que desses números aí, é para a gente marcar, desses números aí, o único número que é racional, não positivo, ele quer saber qual é. Então, vamos lá. Na letra A, a gente já percebe que é um número racional e não positivo, tá? Porque o número decimal dá para transformar na forma de fração. Então, já sabemos que é a letra A. A letra B não é porque não existe, tá? Um número dentro dos racionais onde o índice é 2 e o radicando é um número negativo. Ou seja, não existe raiz quadrada para o número negativo. Na letra C, o 8 é um número racional, só que ele não é negativo, tá? E lá no item diz que é racional não positivo. Na letra D, nós temos 10 dividido por 5, que dá 2, que também é um número natural. E no enunciado em si, pede um número racional não positivo.